Olá, bem-vindos! Pensa aí na última vez que você foi ao médico. Uma das primeiras coisas, quase um ritual, é medir a pressão, né? E por que essa preocupação toda? É porque nosso corpo, para funcionar direitinho, precisa operar dentro de uma faixa bem específica. Mas será que esse controle todo é tão simples quanto parece? Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai explorar hoje. A gente vive usando essa analogia do termostato, mas será que ela realmente dá conta de explicar a regulação da vida? Ou será que ela acaba escondendo uma coisa muito mais dinâmica e fascinante? Ok, vamos mergulhar nisso. Um termostato ele é simples. Tem um ponto fixo, chegou nos 22 graus, desliga. Caiu a temperatura, liga de novo. É uma coisa reativa, um liga e desliga. Agora, a homeostase, nossa, é outra história. Ela não está procurando um número cravado, exato. Ela trabalha com faixas de viabilidade e faz ajustes o tempo todo, de forma proativa, não só para garantir a sobrevivência, mas para manter um estado de bem-estar, de prosperidade. Então, vamos para o nosso primeiro ponto, vamos quebrar essa analogia. Para a gente entender de verdade a lógica da biologia, a gente precisa abandonar de vez essa ideia do corpo como um simples termostato. E olha que interessante, a própria origem da palavra já entrega o jogo. O fisiologista Walter Cannon, quando criou o termo, pensou muito bem no que estava fazendo. Ele não escolheu homo, que em grego significa igual. Ele foi de homeo, que significa similar. Essa escolha, que parece pequena, revela tudo. A vida busca um estado parecido com o ideal, uma condição dentro de uma faixa segura, e não um ponto idêntico, rígido e fixo. Isso se aplica a tudo. A quantidade de açúcar no sangue, a nossa temperatura, a pressão, nada disso é um número cravado na pedra. São flutuações o tempo todo, mas dentro de limites que permitem que a mágica da vida continue acontecendo. Se sai dessa faixa, surgem problemas. Se permanece nela, temos saúde. Mas o processo não para por aí, não. A homeostase vai muito além de só evitar o perigo. E isso nos leva à nossa segunda parte, que explora a sensação de bem-estar. Aqui, a gente vai ver como esse sistema nos empurra ativamente para um estado de prosperidade. Então, o ponto central é este. Como a gente sabe se a nossa regulação interna está funcionando bem? Pelos sentimentos. Aquela sensação de bem-estar ou de mal-estar não é algo aleatório. É o sistema de feedback mais antigo e direto que a gente tem. É um relatório em tempo real sobre como as coisas estão aqui dentro. Os sentimentos são como sentinelas da nossa homeostase. E essa regulação toda acontece em dois níveis. Tem a homeostase automática, sabe? Um controle que a gente nem percebe, que até uma bactéria tem para buscar nutrientes. E tem a intervenção consciente, que usa os sentimentos para guiar a gente a tomar decisões. Tipo, procurar água quando a gente sente sede. Agora, vamos levar essa ideia para um outro patamar. E se a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa tecnologia não fossem algo separado da biologia, mas sim uma extensão magnífica desse mesmo princípio de regulação? É o que vamos ver na nossa terceira sessão. E este exemplo aqui ilustra isso de uma forma brilhante. Pensa numa onda de calor. Isso é um desafio homeostático. O corpo começa a suar, mas às vezes isso não é o bastante. Então o que a gente faz? A gente cria ferramentas. Primeiro uma coisa simples, um leque. Depois, com mais conhecimento, a gente desenvolve uma solução bem mais complexa, o ar-condicionado. As duas coisas são respostas para o mesmíssimo problema biológico. No fundo, as nossas casas, as nossas roupas, as leis, os sistemas de saúde, a tecnologia, tudo isso são, na essência, mecanismos homeostáticos externos. São formas que a gente criou para regular o nosso ambiente e garantir não só a sobrevivência, mas a prosperidade do grupo todo, estendendo o alcance da nossa própria biologia. E essa expansão da biologia para a cultura leva a gente para a nossa ideia final, e talvez a mais profunda de todas. Chegamos à quarta sessão, a homeostase como grande motor da evolução. Vamos ver que ela não é só sobre manter as coisas estáveis, mas sim sobre o ato de criar. Muitas vezes a gente associa homeostase com equilíbrio ou estabilidade. Mas se a gente for pensar na termodinâmica, equilíbrio significa morte, é ausência de atividade. A vida não busca ficar parada, estagnada. Ela busca um estado ativamente regulado, uma condição de bem-estar que permite o crescimento, que permite a gente se projetar para o futuro. E aqui está a grande virada de chave. A homeostase não é só uma faxineira mantendo a casa em ordem. Ela é a arquiteta. Ao criar e manter um ambiente interno protegido e estável, o famoso milieu intérieur, ela basicamente constrói um palco seguro. Um palco onde a vida pode experimentar, se tornar mais complexa
evoluir. É um motor que permitiu a passagem de um ser, de uma célula só, para toda a complexidade que a gente vê hoje. E claro, essa ideia poderosa não surgiu do nada. Ela mesma foi evoluindo com o tempo. Como a gente vê aqui, tudo começou lá no século XIX, com a noção de meio interno, de Claude Bernard. Depois foi formalizada no século XX, quando Walter Cannon nos deu o termo homeostase. E hoje, a gente chegou a entendimento muito mais profundo. Não é só sobre estabilidade, é sobre uma força dinâmica, criativa, que impulsiona a própria evolução. Então, a gente sai daqui com uma reflexão. Se todas as nossas criações culturais e tecnológicas são uma extensão desse impulso biológico de regular e prosperar, o que as nossas inovações de hoje dizem sobre os desafios que a gente encara? E que tipo de futuro elas estão tentando construir e proteger? A resposta está em toda a parte ao nosso redor.